Olá a todos, cá estamos de novo neste nosso programa A Vida da Palavra. Hoje nós vamos falar sobre os ministérios dados à Igreja. Vamos ver que ministérios são estes, qual o seu propósito e se eles ainda estão em operação nos nossos dias. Então, fique connosco e já vamos tratar deste assunto. Olá, cá estamos de novo para falarmos sobre os ministérios dados à Igreja. Bem, em Mateus capítulo 16 e no versículo 18, Jesus disse para Pedro, depois de Pedro ter dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus referiu que não lhe revelou a carne nem o sangue, mas diretamente o Pai que está nos céus. E então, Jesus diz: Também tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, qual é a base, a rocha sobre a qual a igreja de Jesus Cristo é edificada? Não é sobre Pedro, não foi sobre Pedro. Pedro não era uma base firme para que a igreja fosse edificada sobre ele. Na verdade, a igreja não é edificada sobre pessoas. O que Jesus referiu ali e deixou bem claro é que a rocha sobre a qual a igreja é edificada é a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, Jesus não veio fundar o cristianismo. O cristianismo é fundado no século IV por Constantino, o imperador. Jesus veio fundar a igreja. Na Bíblia, a igreja é chamada de corpo de Cristo, de congregação. E também o sentido da palavra grega eclésia, chamados, clésia fora, literalmente significa chamados para fora do aprisco, para fora deste mundo. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja não se define por um aglomerado de pessoas que se reúne dentro de quatro paredes. Ser igreja local, é muito mais do que isto. Em Apocalipse, quando Jesus fala das 7 cartas às 7 igrejas, diz que ele se dirige ao anjo, ou anjo-luz, ou mensageiro de cada igreja. Jesus não se dirige ao público em geral, à congregação em geral. Jesus dirige-se ao mensageiro, claro está, na ideia de que o mensageiro irá transmitir a mensagem a toda a igreja. Mas, para ser igreja realmente de Jesus Cristo, diz que tem o candeeiro lá. Numa dessas igrejas, Jesus disse que se ela não se arrependesse, ele iria tirar a luz, a revelação, o selo de Deus, por assim dizer. Então, a igreja local não é simplesmente alguém que teve a ideia de eu não quero trabalhar no duro, eu vou abrir uma igreja. Mal a pessoa sabe que ser pastor não é dos trabalhos mais fáceis, na verdade está na lista dos trabalhos mais exigentes da humanidade hoje em dia. Então, isso só para dizer que a igreja não é qualquer um que tem aí uma ideia ou é pastor e agora vou ser pastor. Isso não é assim. E é sobre isso que nós vamos falar. Ninguém se faz pastor, ou apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou mestre, a si mesmo. Você pode ter até o dom da palavra, como se diz, ser uma pessoa eloquente, dizer palavras muito bonitas. Mas palavras bonitas não transformam a vida de ninguém. Precisa ter a unção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para que venha a transformar a vida das pessoas. E Deus precisa confirmar a sua palavra com os sinais que se seguem. Ora, se estas coisas não existem, meu amigo, é melhor dedicar-se a outra coisa qualquer, dedique-se à pesca, dedique-se à agricultura, porque o ministério não é sua praia. A Bíblia diz em Hebreus que ninguém toma para si esta honra de estar no ministério, a não ser aqueles que são chamados por Deus, como também o foi Arão. Então sabemos que o chamado para o ministério, na verdade, vem desde o ventre.
Não é algo que a pessoa tirou um curso e agora vou ser pastor. Não é assim que funciona. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, temos o seguinte: e Ele mesmo, Ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e outros para mestres, não é? Qual é o propósito de Jesus ter concedido apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja? Diz, querendo ou tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço ou para a obra do ministério, para outro propósito, que Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Outro propósito, porque Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito ou amadurecido à medida da estatura completa de Cristo. Outro propósito, porque Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres à igreja. Diz no versículo 14, para que não sejamos mais meninos, levados de um lado para o outro, em redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas de homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então há dentro da igreja, fazendo-se passar por ministros de Deus, homens que com astúcia, com palavras de sabedoria humana, levam a igreja ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça da igreja, Cristo, e por aí vai. Então, Jesus deseja edificar a sua igreja, deseja que a igreja seja fortalecida. E quando diz edificar, não está propriamente a falar de números. Está a falar de edificação espiritual, de crescermos à medida da estatura completa de Cristo. Agora, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. São todos evangelistas, pastores ou mestres? Também não. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Agora veja, estes dons do ministério, ou estes ministérios, têm um propósito de aperfeiçoar os santos. E ninguém é aperfeiçoado dentro da sua zona de conforto. Quer dizer então que estes ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, em seu pleno desempenho, vão trazer desconforto aos santos, aos crentes. Não os vão deixar acomodados. Por outras palavras, é dizer que no desempenho do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, eles vão ser usados por Deus para esticar a sua fé, para levá-lo ao arrependimento, para exortá-lo a mudar de atitudes, mudar de vida, chegar-se mais a Deus, orar mais, estudar mais a palavra de Deus, largar o que não está em linha com o caráter de Cristo, adquirir na sua vida o que está em linha com o caráter de Cristo, e isto traz algum desconforto. Não diga que não, porque mudar não é fácil para ninguém. Então, ao trazer o desconforto, nós somos levados a tomar partidos. Gosto mais deste, não gosto tanto daquele, gosto mais do outro, não gosto daquele. E sabe, isso induz estes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres colocam-os debaixo de uma pressão para que eles falem o que a congregação gosta de ouvir. Senão, correm o risco de perder membros da sua congregação. E isto não é bom, porque Jesus deu estes ministérios à igreja não para falar o que a igreja gosta de ouvir, o que a congregação lhe agrada, mas para desempenhar o seu papel de trazer aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, levá-los à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Isto tudo
e não é coisa fácil de se fazer, é preciso ter uma vocação divina. Mas, em 1 de Pedro, eu acho isto muito interessante e quero partilhar consigo, capítulo 4, no versículo 10 e 11, Pedro diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está a falar dos dons do ministério. Como bons dispenseiros da multiforme de graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, a inspiração de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra e toda a glória para sempre. Então, aqueles que estão no ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, precisam ministrar aos outros o dom conforme o recebeu. Há diferentes tipos de apóstolos, diferentes tipos de profetas, diferentes formas de evangelizar, ou diferentes tipos de evangelistas, de pastores e de mestres. Eu não tenho que imitar A, B ou C para, de alguma forma, procurar obter o sucesso que eu vejo que eles têm. Cada um tem o seu próprio dom, cada um tem a sua própria forma de comunicar. E veja, se eu sou um alfaiate, eu preciso das ferramentas de alfaiate para cumprir o meu ofício. Se eu sou padeiro, eu preciso das ferramentas de padeiro para cumprir o meu ofício. Se eu sou pedreiro, eu preciso das ferramentas de pedreiro para cumprir o meu ofício. Já viu o que seria o pedreiro tentar cumprir o seu ofício com as ferramentas do alfaiate? Não vai funcionar, não vai conseguir. Mas é o que muitas pessoas no corpo de Cristo hoje, ministros, estão a tentar fazer. Eles receberam de Deus o seu próprio dom, ok? Do ministério, e acompanha com dons, certos dons do Espírito Santo. Mas eles tentam imitar outro apóstolo, evangelista, pastor ou mestre, não importa, tentar operar como eles, com os dons que Deus deu a eles. Não vai funcionar. Portanto, seja grato a Deus com o que tem, seja muito, seja pouco, assim acho você, mas seja fiel e honesto com as pessoas. Dê o seu dom conforme o recebeu e Deus vai lhe acrescentar mais. Agora, qual é o propósito destes ministérios? Eu já referi aqui por alto, vamos voltar a olhar para isto. Diz, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Ora, para lá chegar, há um processo. Você não chega lá de repente, você não se torna igual a Jesus de repente. Mas estes ministérios estão na igreja para contribuir para que você chegue lá. A pergunta que eu faço é a seguinte: estes ministérios ainda existem hoje? Porque uns dizem de uma maneira, uns dizem que já não há apóstolos, não é? Outros dizem que também já não há profetas, e por aí vai. Mas o que é que a Bíblia diz? Veja, na verdade, a pergunta se estes ministérios ainda existem hoje não é a pergunta certa. A pergunta certa seria, e tem algumas para nos ajudar a chegar ao ponto: igreja ainda existe hoje? Sim? Ok. A igreja ainda precisa ser edificada? Sim? Está certo. Os santos ainda precisam ser aperfeiçoados? O que você acha? Ok. Ainda. Nós, como igreja, ainda precisamos chegar à unidade da fé? Ok. Ainda precisamos deixar de ser meninos que são enganados facilmente e precisamos ser edificados e crescer à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito, adulto espiritualmente? Sim? Ok. Então, se o sim é a resposta a todas estas perguntas, então é óbvio e é claro que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ainda estão em pleno desempenho do seu ofício na igreja. Porque senão o aperfeiçoamento não se poderia dar. Ok? A igreja não precisava ser edificada só no primeiro século. Enquanto houver igreja na terra, a igreja precisa de edificação. Então precisa do apóstolo.
Os santos precisam ser aperfeiçoados, precisa do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Se você tirar da igreja um destes ministérios, a igreja vai ficar deficiente em alguma área. Não será um aperfeiçoamento completo. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vemos que tudo gira em torno da igreja. Veja, em Atos, no capítulo 13, diz que estavam na igreja, apóstolos e profetas, na igreja. E a igreja os enviou. E Paulo é enviado com Barnabé, cumprem a sua viagem, o propósito para o qual foram enviados e regressam à igreja. Outra vez, eles saem de Jerusalém, por exemplo, quando o Evangelho chega a Samaria, saem de Jerusalém, os apóstolos estabelecem a igreja em Samaria e depois voltam a Jerusalém. Saem de Jerusalém, vão a Antioquia, estabelecem a igreja em Antioquia e depois voltam para Jerusalém. Tudo gira em torno da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Embora estando no ministério, todos precisam da sua igreja local, todos precisam estar debaixo de uma cobertura espiritual. Não é porque você é apóstolo que pode achar que é o ministério maior de todos. É um erro que normalmente quem ocupa esse ofício acha que é. Cheguei, não tenho que estar sujeito a ninguém, sou o maior. Isso não é verdade. O ministério do apóstolo, comparado ao dedo polegar, não é o maior ministério de todos. Ele simplesmente é diferente, opera de uma forma diferente, debaixo de uma unção diferente, com dons diferentes. Ele tem a capacidade de tocar as demais unções e demais ministérios. O apóstolo, ok? Agora veja, qual é mais importante? A mão ou o pé? Nenhum é mais importante, os dois têm o seu lugar. Eles são diferentes, com funções diferentes. O apóstolo não é o ministério maior de todos, é um ministério diferente. Quando a Escritura diz primeiramente apóstolos, depois profetas, depois dons de curar, socorros, governos, etc., não está a falar de hierarquia. Está a falar da medida em que os ministérios foram surgindo na igreja. Primeiramente apóstolos, os apóstolos do Cordeiro. Depois surgiram os profetas, evangelistas e por aí vai. Então o apóstolo não é o ministério mais importante de todos. E sim, é verdade. Hoje existem apóstolos, profetas, como os demais dons do ministério, para aperfeiçoamento da igreja. Eu espero que esta palavra tenha ajudado você a compreender um pouco melhor as pessoas que operam nestes ministérios, que também têm uma forma de falar, de ministrar diferente uns dos outros, e nós como igreja precisamos ter consciência disso para que a diferença não nos impeça de receber o que de Deus nos está a ser transmitido pela boca daquele apóstolo ou daquele profeta, evangelista, pastor ou mestre. Um grande abraço para todos. Hoje ficamos por aqui. Vemo-nos no próximo programa. Até lá, fique na paz.